Olá pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eu Simples Assim. E no vídeo de hoje, gente, eu vou trazer um texto belíssimo para que a gente possa refletir. E esse texto, ele faz parte do livro O Interesse Humano, Outros Discursos e Pequenos Ensaios. Esse livro, ele foi escrito por Erich Fromm, que foi um escritor indiano, nascido em 1889 e ele faleceu em 1973. Foi um grande filósofo, teósofo e que nos deixou belas obras de estudos esotéricos. E essas obras sempre muito ligadas a questões humanas. Então, são sempre assim temas muito profundos que ele traz, que tenta de alguma forma nos conectar com todo esse processo evolutivo ligado ao cosmos, porque tudo é uma grande dança, né, gente? Tudo está conectado e nós estamos aí embalados nessa dança, que é essa dança do tempo, essa dança da evolução. E, gente, ele sempre falava o seguinte: ele gostava de lembrar isso, né? Mesmo nós termos a impressão que a vida é um caos completo, na realidade isso não existe, pois todo o universo ele é sustentado em leis que promovem a harmonia e a organização, que é o cosmos, né, gente? O contrário de cosmos é caos. Então, mesmo a gente achando que nós estamos vivendo um verdadeiro caos, na verdade, tudo tem um propósito. Quando a gente começa a estudar, começa a adentrar, a gente vê que tudo tem ciclos. E nós vivemos ciclos dentro de ciclos. E isso é o tempo todo. E muitas vezes nós passamos por momentos muito conturbados, muito difíceis. Mas, na verdade, esse caos, nessa sensação, na verdade, está nos trazendo uma questão de ensinamento e de nos reorganizarmos, de nos reconectarmos com algo maior. Isso é porque alguma coisa está fora do lugar. Então, essa é uma maneira de nos trazer, né, para dentro do eixo. Então, é sempre assim, muito bom a gente ter isso em mente. E a lei do karma, gente, é exatamente isso. É um belo exemplo para esse tipo de situação. E esse livro, gente, vocês conseguem baixar gratuitamente na internet. E eu tenho a intenção de estar trazendo textos, né, desse livro para que a gente possa aqui refletir de alguma forma e trazer esses ensinamentos para a nossa vida. E hoje eu vou trazer o texto Das Trevas à Luz, que é um texto maravilhoso, que nos mostra um pouco da grandiosidade da criação, com os seus grandes, né, seus macros ciclos e também os seus pequenos ciclos. Então vamos lá? E ele começa falando o seguinte: na Índia, tínhamos o costume de dividir os períodos do mundo em 4 ciclos, dos quais o quarto é o Kali Yuga. Vou abrir um parênteses aqui rapidinho para falar para vocês o que significa Kali Yuga. Os yugas, na verdade, são 4, né, como ele diz aqui, e são 4 grandes ciclos. Inclusive, eu pretendo aqui no canal estar trazendo vídeos só para falar sobre esses ciclos. É um estudo que eu já estou fazendo, estou finalizando, e eu vou em breve estar aqui dividindo com vocês esse assunto. Os yugas ou idades, que yugas quer dizer isso, quer dizer idade em sânscrito. Na tradição hindu são divididas em 4, que os gregos chamaram de idade de ouro, idade de prata, idade de bronze, idade de ferro. A idade de ouro seria o Satyuga. A idade de prata seria o Tetrayuga. A idade de bronze, Dwapara Yuga. E a idade de ferro, Kali Yuga, no qual muitos falam que nós estamos atualmente em Kali Yuga. A gente está exatamente nesse ciclo, que é o ciclo mais pesado, o ciclo mais denso desses 4.
Agora voltando aqui para o texto, ele vai falar de Kali Yuga. Essa é uma era de luta e confusão, de materialismo, representando o estágio mais profundo de enredamento do espírito humano ou divino nas armadilhas da matéria. Dizia-se que no Kali Yuga haveria uma intensificação de toda a energia disponível, que tornaria a vida difícil. Aí ele fala uma coisa importante: embora para aqueles que fossem capazes de se empenhar para vencer as dificuldades, traria oportunidades para o desenvolvimento que as condições mais estáticas dos yugas ou eras prévias não teriam condições de oferecer. Então é aquela história, né? Quando estamos num momento muito difícil, daí também se vêm as grandes oportunidades. Então, mesmo a gente estando vivendo nesse ciclo tão denso, a gente realmente vê, né, ao nosso redor o tempo inteiro esse materialismo extremamente exacerbado. As pessoas, elas deixam o espiritual de lado e estão mesmo, né, mergulhadas na matéria. E daí, gente, a grande importância da gente ter o conhecimento de que esses ciclos, eles existem, né? E eles fazem parte de todo esse processo, né? Esses ritmos, né? Porque a vida, ela é cíclica, né? Ela vem em formas de ciclos. E às vezes estamos lá embaixo, às vezes estamos lá em cima. Esse é o normal, esse é o movimento da vida. Então, quando a gente estiver, né, nessa parte mais obscura, no qual nós estamos agora pensando em macro ciclo, né, o que está acontecendo ao nosso redor, não quer dizer que a gente tem que ir, né, junto com o estouro da boiada, né? Ah, meu amigo, ele é corrupto. Ah, mas é normal ser corrupto também você. Não há punição para isso. Não, isso é uma questão da gente, né, tá também ali colocando os nossos valores temporais para o nosso crescimento. E quem conseguir se desenvolver, entender isso e aplicar isso num momento tão difícil, né, como é o atual, que a gente só vê barbaridades o tempo inteiro, isso é um ponto muito positivo para nós. E ele vai falar aqui de um ponto no texto que também é bem notório isso, né? Rapidez é a ordem do dia no mundo moderno. Corremos para pegar o trem, para participar de uma reunião, para vencer uma corrida, vencer nossos rivais nos negócios, ou até mesmo para nos divertir melhor. A gente não vive nessa era, a gente não tem tempo para nada, né? É uma correria alucinante. Temos ainda de aprender a usar este novo poder do movimento rápido, com sabedoria e restrição, e assegurar a nossa verdadeira felicidade. Então, muitas vezes nós nos sentimos, né, pressionados, né, arremessados com todo esse movimento dessa velocidade. Então, quando a gente tem que aprender, isso é um fator que faz parte desse processo, né, desse grande ciclo. Então a gente tem que tentar viver isso com sabedoria, observar e tentar de alguma forma nos adaptar a esse momento, né, de aceleramento. Então é a questão de entendermos os ciclos e usarmos o nosso discernimento. Aí mais uma questão, né, da gente buscar conhecimento e sempre estar fortalecendo os nossos valores atemporais. Aí ele continuando aqui, né? Porém, não precisamos perder a esperança. Após ter havido uma revolução completa, o ciclo deve recomeçar. E dizem que quando o Kali Yuga estiver terminando, aí ele coloca um parêntese, durante o qual haverá uma classificação completamente nova, um completo reajustamento baseado em novos valores para pessoas e coisas.
Então, tudo isso que a gente está vendo, né, todo esse movimento, toda essa questão, já é um momento de estar se criando uma nova etapa. Surgirá então Satyuga, ou a Era da Verdade, ou a Era de Ouro, né, como dizem os gregos. Aí, continuando, nenhuma estrutura consegue durar mais do que o material de que é composta. Se o material não consegue amalgamar-se, também não poderá a estrutura, que seria da liga, né? Então, se o material não consegue, muito menos a estrutura, que é feita do material. O que manterá o material unido e irá cimentá-lo firmemente é uma nova atitude, uma nova ideia, que deve ser a ideia de uma fraternidade universal, a mais ampla extensão daquele espírito de boa vontade, que nas terras cristãs é a principal influência do Natal. Se esse espírito conseguir triunfar sobre as forças das trevas que buscam arrastar-nos para os porões da separatividade e do crescente isolamento, mantendo-nos aí acorrentados, então o mundo testemunhará uma nova era de luz, de iluminação, de alegria, da qual todo o povo poderá participar. Aqui novamente, né, nesse pequeno pedaço, ele nos alertando para que a gente insista, né, e reforce a questão dos valores atemporais, que são as grandes virtudes, né? A questão de você ter a fraternidade. Por que a fome no mundo, por exemplo? Por acaso a falta de alimento? Não, não é falta de alimento. Alimento tem para abastecer a população inteira do mundo. A questão é o egoísmo, né? O egoísmo das nações, dos líderes, as políticas, o egoísmo, o egocentrismo, a falta de humanidade, a falta de fraternidade, os interesses próprios, o interesse de poucos em detrimento dos muitos, do coletivo. É isso que a gente vê, né, o tempo inteiro. A própria sociedade, né, e a própria a forma em que é dividida, né, países pobres, países ricos, interesses econômicos, tudo isso é o que gera grande desigualdade no mundo, né? Tempos difíceis de Kali Yuga. Aí ele vai citar aqui um pouco da cultura indiana, né? Ele era um indiano. E ele vai falar, em um dos festivais mais alegremente celebrados na Índia, o Deepavali, que literalmente significa circundando com luzes. Existe a ideia de que Vishnu, a segunda pessoa, que é sempre o Redentor e o Rei Divino, derrota o inimigo da paz e da retidão. O príncipe das trevas, como poderia ser chamado. Então, nessa festa, Vishnu, ele derrota esse príncipe das trevas. O festival, que é celebrado com banhos purificadores, roupas novas, visitas a amigos e conhecidos, luzes coloridas, jogos e o consumo do que é chamado as coisas boas da vida, comemora esse evento. É um evento bonito, né, gente? Um evento bem bonito, porque é um evento que vai aqui cultuar a humanidade, né? As coisas boas, a luz, né? A iluminação, o compartilhamento de coisas com familiares, amigos. Bem bonito esse festival. E daqui mostra um pouquinho da importância das celebrações, as celebrações que hoje não tem muito sentido na nossa cultura, a gente comemora por comemorar, mas muitas das nossas celebrações, inclusive aqui do Brasil, elas têm toda uma história, todo um propósito, né, de realmente olhar os ciclos da natureza e estar em comunhão, né, em conexão com esses ciclos.
pequenos ciclos, né? Como, por exemplo, as estações do ano. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui muito bacana que fala sobre isso, que é sobre a tradição celta. Vou deixar o card aqui para quem quiser assistir. E ele segue aqui. O reino de Deus, que é o reino vindouro, ou seja, a gente está caminhando para uma era de luz, né? Vai ver uma grande transformação e a gente vai adentrar nessa era de espiritualidade e fraternidade. Então ele fala que o reino de Deus, que é o reino vindouro, né, que está vindo, está dentro de nós e também fora de nós. E a não ser que suas leis sejam primeiramente estabelecidas dentro de nós, individualmente, é inútil esperar que sua autoridade prevaleça no mundo externo. Então aqui ele fala dessa questão da reforma íntima, né? Da gente estar tentando nos conhecer, o autoconhecimento, buscar as coisas dentro de nós. Porque à medida que a gente muda a nossa visão de mundo, as coisas mudam, gente, as coisas fluem. Tudo é questão de conhecimento. E ele vai falar aqui um pouquinho do que está nas escrituras sagradas da Índia, que uma das escrituras, o Mahabharata, vai contar uma história aqui muito interessante que está nessa escritura. Então ele vai falar que há no Mahabharata uma história do modo de como o mais velho dentre os príncipes vitoriosos finalmente conquista o seu império. Ele solta um cavalo no estilo tradicional para andar a esmo, ou seja, andar ao acaso. E qualquer um pode capturar esse cavalo e aprisioná-lo. Aquele que consegue pegar esse cavalo, de alguma forma está desafiando o príncipe. E se o príncipe enfrenta e vence todos os desafios, é reconhecido e coroado como chefe supremo ou imperador. Então, gente, aqui ele está falando em metáforas. A questão do príncipe aqui, nesse fragmento, seria o eu divino, né? O grande imperador, seu eu divino, sua coisa mais nobre, né? Seria o imperador. E ele está ali esperando para penetrar no seu reino, conquistar o seu reino, né? Através dessas provas. E aquele que vai aprisionar o cavalo, ele deve ser vencido. E aí está uma grande prova, um grande teste para o príncipe. Ele vai ter que vencer esse homem que aprisionou o cavalo. Porque o cavalo ele não pode ser aprisionado. Mas o cavalo é o que? É a mente. O cavalo é a mente. Sensível, ligeira, capaz de ser usada para uma variedade de excelentes propósitos. Então ela não pode ser escravizada e nem pode, né, ser aprisionada. Ela tem que ser o quê? Ela tem que ser conquistada. Ele fala isso, né? Mas a mente está sujeita a ser capturada e presa a superstições ou ao erro. Os poderes que tentam impedir a supremacia do príncipe são as várias paixões que cavalgam nossas mentes. Quando o príncipe é considerado como o regente de todos, o reino sobre o qual ele reina é o perfeito reino da retidão, onde tudo está em ordem e em paz. Então aqui a questão, né, da gente, lapidar o nosso mundo mental, o nosso corpo mental. Que a mente, gente, ela para você controlar a mente, é um exercício árduo, né, que a mente, os pensamentos voam. E continuando, estabelecer um indivíduo no estado de harmonia com seu próximo é tão essencial quanto o sábio ordenamento de seus afazeres. E uma harmonia, assim, requer a fundação básica da boa vontade. Olha aqui mais um desafio, a boa vontade. A vontade, a verdadeira vontade, né, aquela superior, ela está nos nossos corpos mais sutis, não é mesmo? A vontade, o amor,
fazem parte do nosso lado divino, que é o nosso lado mais sutil, que é a nossa tríade, né? Quando irradiamos boa vontade para nossos irmãos humanos e para todas as formas de vida à nossa volta, somos harmonizados e sentimos a felicidade que estamos tentando transmitir aos outros. Olha que ponto importante, né? Sempre a questão da fraternidade, da compaixão, né? Do amor, da boa vontade, sempre vai ser o caminho para que nos leve, né, à verdadeira felicidade, à verdadeira autorrealização. O caminho para a paz e a salvação para cada indivíduo jaz dentro dele mesmo. No cristianismo, advento significa tanto o nascimento do Cristo histórico quanto do Cristo universal. Aí olha que bonito que ele fala. Temos que nascer no reino dos céus, após o nascimento físico no reino da terra. E é isso, né? A gente não perder esse nosso lado divino. Nascer em Cristo é a frase usada por São Paulo. O Cristo dessa concepção está em cada um de nós, gestando em solidão nosso nascimento no mundo de luz e ar e a abertura da flor da nossa alma. Essa abertura, sempre tão débil, dá acesso à câmara interior de nosso ser, às insinuações que, começando com um murmúrio que mal pode ser discernido, torna-se um maravilhoso desenvolvimento melódico, apoiado por harmonias apropriadas, do tema da eterna unicidade individual. Esse princípio é o Cristo dentro de nós. Começa a desenvolver uma extensão universal, composta de relacionamentos com todas as outras coisas da vida universal. É muito bonita essa parte, porque ele mostra essa questão do Cristo dentro de nós, é todo esse cuidado, né, que a gente deve ter com tudo à nossa volta, um olhar diferenciado, que tudo faz parte de você, a unicidade, né? Não a separatividade. Kali Yuga é o tempo da separatividade, né? Cada um por si. Mas o Cristo, né, em você, é isso, é você tentar se unir, olhar as coisas com zelo, com carinho, com atenção. E aquela vozinha, né, que ele fala, né, que é um ruído que a gente mal pode ouvir, já é a voz da nossa alma querendo nos levar por um caminho, um outro caminho de despertar. Então, quando a gente começa a se conectar com esse lado, que é o verdadeiro fluxo, né, o fluxo universal de energia, que a gente deve, é o tal, né, que é esse fluxo que a gente deve entrar. Aí, cara, ninguém segura, a gente vai viver o bem-estar, a abundância, a felicidade. Aí no finalzinho do texto, ele fala algo muito, muito bonito, muito profundo. Esta é precisamente a verdade que a humanidade como um todo, composta de tantas nações e raças, tem de aprender nos tempos atuais. E cada comunidade nacional tem de aprendê-la também, pois também está subdividida. Estamos numa época em que todo mundo está se tornando um, em seu lado material, mas precisa desenvolver um senso de sua unidade espiritual, sem a qual, por mais engenhosamente que possa ser organizado para servir às necessidades externas, seria um corpo sem alma. E assim ele fecha esse belo texto, das trevas à luz. Vocês entenderam? Ele fala do macrocosmos, do Kali Yuga, que é o tempo de trevas, né? A idade de ferro, é a idade mais assim condensada, mais materializada, mais densa.
que está caminhando por uma era de luz, está caminhando para o Satya Yuga, que é a era de ouro, a era espiritual, a era de fraternidade. E nós estamos nesse jogo, nessa dança. Isso é o macrocosmos, só que o microcosmos somos nós, é tudo ao nosso redor. Para a gente sair das trevas e ir para a luz, é a questão do que ele fala da gente despertar este Cristo interno, que você ouvir realmente se conectar com o divino. Então, gente, é um texto muito belo. Eu quando li, eu falei, cara, eu tenho que levar esse texto para o canal, porque é um texto que traz muitas noções, né? De muitos exemplos de como nós devemos nos comportar, né? Como que a gente deve olhar e entender o tempo, né? Os ciclos, que tudo faz parte desse ciclo evolutivo que nós estamos inseridos. Eu vou trazer mais textos do Sri Ram aqui para o canal. Ele traz muitas questões humanas, é um trabalho muito bonito que ele fez. E vale a pena, né? Vale a pena as suas citações e que a gente discuta aqui juntos para que a gente possa refletir e aplicar de alguma forma na nossa vida prática. Tá bom, gente? Ó, um super beijo para vocês, muita paz e muita luz para todos e nos vemos no próximo vídeo. Namastê!